muito bem-vindo. Nesse dia nós queremos falar sobre os princípios dentro da nova lei, como que vão ser, levados adiante os procedimentos. É importante a gente conhecer sobre os princípios que regem os processos, procedimentos licitatórios para compras públicas e até mesmo os contratos, porque esses são princípios para toda lei. E a Lei 14.133 de 2021 não é somente a lei de licitações, é a lei de licitações e contratos. Então, quando a gente fala de princípios, a gente tem que entender que esses princípios regem as contratações e regem também os contratos. E por isso eu quero falar com vocês nesse dia sobre os princípios que regem a lei de licitações e contrato e logo os procedimentos de contrato, de contratação pública e tudo aquilo que vai sendo inerente a eles. A lei, ela traz esses princípios expressos lá no artigo 5º. Ela traz para nós o que são esses princípios, quais são os princípios. E hoje nessa live eu quero comentar com vocês um por um desses princípios. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui na Labora e nós vamos tratando durante esse mês de agosto de lives sobre a lei de licitações. Afinal, está chegando ao final a vigência da 8666, que nos acompanhou ao longo aí de 30 anos. E agora a 14.133 vai ser a única protagonista das licitações e contratos dentro da administração pública no Brasil. O artigo 5º define para nós, então, 22 princípios, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficiência, segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Ufa! 22 princípios para nós comentarmos ao longo dessa live. E a gente quer começar falando o quê? O que são princípios? Afinal, a gente começa tudo pelo começo. Se a gente não souber nem o que são princípios, a gente vai se perder um pouco nisso. Então, o que são os princípios que regem a lei de licitação? Princípios são aquilo que devem pautar as licitações e contratos. Então, cada um desses princípios, e não somente alguns aqui a gente vai aplicando, cada um deles deve buscar pautar todas as licitações, ou seja, limites, direção, norte, guia, aquilo que nós fazemos ao longo do processo, o início, o meio, o andamento, as decisões, o porquê, tudo a gente vai ver que os princípios devem reger. Eles são como padrões de modelo de conduta. A nossa conduta formal dentro do processo, a nossa conduta enquanto agente de contratação conduzindo sessão, tudo isso deve ser pautada nesses 22 princípios. De novo eu digo, não é você selecionar alguns princípios, mas os 22 devem estar plenamente ali a cada decisão. Parece que isso é difícil, parece que isso é complicado, mas é porque talvez a gente ainda nunca estudou esses 22 princípios. E aqui a gente começa a falar sobre a necessidade de começar a entender para que o seu subconsciente grave esses 22 princípios e sempre quando você for tomar uma decisão, expedir um documento, todo ato que você vai motivar dentro do seu procedimento, dos seus contratos administrativos, eles estejam regidos por esses 22 princípios. Eles são aplicados aos certames, vinculados aos certames e disciplinam os certames. Eles são aplicados diretamente, é norma. O artigo 5º definiu. São princípios que regem as licitações e contratos. Na aplicação desta lei, são observados os princípios. E aí o artigo vai citar para nós os 22. Eles estão também, ao mesmo tempo, vinculados. Ainda que, por exemplo, o seu edital, o seu termo de referência não cite, eles estão vinculados sempre, a todo momento, e eles disciplinam. Se em algum momento uma decisão, algum ato, ele começa a sair da lógica desses 22 princípios, alguém pode, por exemplo, impugnar o edital, alguém pode, por exemplo, pedir recurso e por aí ir apresentando outros instrumentos para tentar trazer o processo de volta para dentro do dentro do escopo, dentro daquilo que a lei diz para nós que o processo deve respeitar, os princípios.
Logo, se um desses princípios forem violados e não puderem ser corrigidos, como por exemplo pelo caso de impugnação e pelo caso da fase recursal, logo aquele processo pode e certamente será declarado nulo, se um princípio foi quebrado, se isso tem um prejuízo de ter sido, desrespeitado um desses princípios. Então, resumindo, eles são de aplicação obrigatória e como que a gente aplica ele? Deixando que eles sejam a bússola dos nossos processos licitatórios, a bússola das nossas decisões, a bússola das nossas escolhas, de tudo aquilo que é feito. Tudo deve respeitar os 22 princípios. Mais uma vez, quais são eles? Eu até deixo anotado aqui, porque são 22: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, da eficácia, da segregação de função, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. E é sobre cada um desses princípios que eu quero falar com vocês nessa live, nesse dia. Cada um desses 22 princípios serão tangidos nessa live. Por isso, já vai ficando conosco. E aí eu te pergunto, alguma vez algum desses princípios foi empecilho para você? Alguma vez você ficou barrado por causa de um desses empecilhos? Comenta com a gente aqui na live, você que vai assistir depois, deixa aí o seu comentário sobre como que foi até hoje essa aplicação desses princípios para você. Passando então a falar sobre cada um desses 22 princípios que regem a lei de licitações. Qual o primeiro que a gente vai tocar? A legalidade é o primeiro princípio que a lei traz para nós. O que que é a legalidade? É o princípio que nos norteia, dizendo que todas as ações da administração devem ser pautadas naquilo que a lei definiu claramente. É aquela velha história que a gente já conhece. No direito privado, a gente faz tudo que a lei não nos proíbe. No direito público, a gente faz tudo que a lei claramente nos permite fazer. A gente não foge daquilo que a lei nos permitiu fazer claramente. Então perceba isso. Todos os nossos atos, todas as nossas escolhas, todo o processo de licitação que a gente vai fazer, a gente deve ter pautado numa autorização prévia dentro da lei. Quando a gente vai aplicar uma modalidade de licitação para um determinado objeto, por exemplo, dentro da lei de licitações já tem definido para qual modalidade cada objeto vai ser encaminhado. A gente falou disso até mesmo na sexta-feira, na última live. Por exemplo, para compras e serviços comuns, vai ser o pregão. Não tem outra regra, é o pregão. Bens e serviços comuns, a gente vai de pregão. Então, quer dizer, eu posso levar a concorrência por algum motivo que eu descobri aqui, parece ser melhor para a concorrência? Não. Princípio da legalidade. O que não está na lei não será feito. Isso é princípio da legalidade. Então, todos os nossos atos devem ser analisados, nosso termo de referência, nosso edital. E isso está previsto aonde na lei? Por que que eu posso fazer isso? Está vinculado a qual norma da lei de licitações, da 14.133. Então, dando continuidade, qual que é o nosso próximo princípio que a gente quer falar nesse dia? O princípio da moralidade. O que que é o princípio da moralidade? As contratações públicas devem ser realizadas com ética e transparência, sem corrupção ou qualquer prática. Isso, pessoal, nos diz que toda opção de contratação deve ser motivada pelo interesse, não pode ser motivada por interesse particular de ninguém, de quem quer que possa demandar, autorizar. Não pode ser um interesse particular do prefeito, não pode ser um interesse particular do secretário, do agente de contratação, da equipe que demanda, da equipe de planejamento. Moralidade é que tudo aquilo que a gente exija seja exigido, seja colocado em pauta por um interesse público, porque o que passa disso vai se tornando imoral. Tudo aquilo que a gente traz para dentro tem que, por exemplo, a gente costuma falar que algumas aquisições de alguns órgãos superiores são imorais, lagosta, uísque cara, etc. Por que que é imoral? Porque na verdade não é um interesse público, muitas vezes é um interesse particular de quem tem o poder de comprar, de quem tem o poder de autorizar a compra. O princípio da moralidade não diz somente respeito a ganho de valores indevidos,
mas também se aproveitar do cargo para ter benefícios que não são do interesse público, viagens que não são do interesse público e etc, por aí vai. Isso fere o princípio da moralidade. Próximo princípio, já vamos lá para o terceiro princípio que a gente quer trazer nesse dia, impessoalidade. As contratações públicas devem ser feitas sem discriminação, favoritismo ou preconceito contra ninguém. Pessoal, que é um exemplo claro que a gente às vezes fica ali querendo furar a impessoalidade. Muitas vezes a gente tem aquele fornecedor que vem, ganha 1 ano, ganha 2 anos, só que ele atrasa, ele dá trabalho, ele é chato, mas o que que acontece? A gente não pune ele nas suas deficiências, a gente não abre sanção contra ele. Aí quando chega a hora de fazer o termo de referência, a gente quer criar aqui uma cláusula exorbitante aqui, por quê? Porque esse cara é chato demais, eu não quero ele aqui outro ano não. Só que você não penalizou ele, você não seguiu a lei como deveria ser, agora você quer agir com preconceito com ele? Não, mas ele não entrega, ele atrasa. Beleza, mas você deveria ter formalizado isso num processo de sanção. Isso é o que a lei determina, a lei te dá instrumento. Só que agora você quer criar um instrumento, uma cláusula que você não pode, você está agindo na pessoalidade. A gente não age na pessoalidade, a gente não favorece ninguém, a gente não discrimina ninguém, e nem o nosso termo de referência edital pode agir com preconceito com ninguém. Nada na intenção de beneficiar ou prejudicar alguém, o nosso interesse. Não, aquilo que é do interesse público deve ser justificado, motivado e mostrado tecnicamente por que que é interesse público. Próximo princípio, pessoal, que eu até abro um adendo, se alguém tiver alguma pergunta a qualquer momento, pode mandar que eu vou acompanhando com vocês aí no chat, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, a gente vai acompanhando e qualquer ponto dentro do princípio que eu estiver comentando no momento, eu faço a resposta da pergunta ou, se for algum que já passou, eu guardo para o final, se for o caso. Próximo princípio, publicidade. Todos os processos licitatórios, todos os atos que sejam inerentes a isso devem ser publicados, deve ter esse ponto, devem ser públicos. Então veja, eu quero aqui tentar definir bem esse princípio da publicidade, porque mais adiante a gente vê o da transparência, e eu vou mostrar para vocês a diferença entre a publicidade e a transparência enquanto princípio. O princípio da publicidade foca na divulgação dos atos administrativos, dar publicidade. Um exemplo, dar publicidade ao aviso de edital, publicar ele aonde a lei nos determina publicar. 1433, Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Município, site do município, PNCP. São determinações que a lei traz para nós. E para cumprir o princípio de publicidade, a gente deve, ao menos naqueles ali que estão pré-determinados, publicar os atos que devem ser publicados. Então a gente deve dar essa publicidade ao processo. Além do mais, a gente sabe que dentro dos princípios do direito administrativo, todo ato, todo processo é público, a não ser que tenha alguma cláusula de sigilo, qualquer cidadão, seja ele exercendo cargo público ou não, pode ter acesso aos processos na medida que a lei não diga diferente para algum caso específico. Mas vamos lá pontuando. Publicidade é dar essa divulgação aos atos administrativos. Perfeito? Mais um pouquinho à frente eu vou falar também sobre a transparência. Próximo princípio, princípio da eficiência. Ele determina que todos os órgãos públicos devem buscar, veja isso, devem buscar a otimização dos recursos disponíveis e o alcance de melhores resultados na execução de suas atividades. Percebe isso? Nós devemos otimizar a maneira como nós aplicamos os recursos disponíveis de maneira racional, de maneira produtiva, ser eficiente, ou seja, produzir mais com menos. Isso é ser eficiente. Produzir menos com mais, produzir pouco com muito, isso é ineficiente. Por exemplo, no nosso órgão, dentro do nosso trabalho, quem que a gente chama de eficiente? Quem executa, por exemplo, o que outras pessoas executariam em um dia, ele executa em uma manhã, ele executa em 2 horas. Ele produz ali uma quantidade muito mais maior, ele é eficiente. Ele faz com que aquilo tudo e olha, não é produzir por produzir, tem que ter resultado, melhores resultados na execução das suas atividades, melhorando os resultados que nós alcançamos. Tudo isso utilizando os recursos públicos de maneira
racional e produtiva, de modo de modo que nós possamos atender o interesse da coletividade. Ou seja, quando a gente fala sobre eficiência, é buscando atender melhores resultados, otimizando a aplicação dos recursos públicos, atendendo a todos aqueles que tenham interesse. Perfeito? Próximo princípio que deve reger as nossas licitações e os nossos contratos. Nunca se esqueça disso. Não é somente para as licitações, é para a execução dos contratos também, para a nossa fiscalização de contratos também. Então, qual que é esse próximo? Interesse público. Esse aqui é fundamental. Ele estabelece que a administração pública deve atuar sempre voltada para o bem comum, colocando o interesse de todos, da coletividade acima do interesse particular. Quando nós licitamos, quando nós compramos, quando nós tomamos uma decisão de colocar alguma cláusula no edital, no contrato, que muitas vezes parece restritiva, ela só pode ser feita se houver um interesse público, ou seja, um interesse da coletividade. Não é simplesmente qualquer interesse. Fugindo um pouquinho das licitações para a gente entender o interesse público, muitas vezes tem, por exemplo, áreas que nós precisamos desapropriar para passar uma estrada, para passar uma determinada situação, e é interesse público que aquela estrada passe ali, porque é mais eficiente, porque reduz custos. Só que por vezes parece não ser de interesse das pessoas que estão por ali naquele ambiente, etcétera. A coletividade, o que é melhor para todos deve prevalecer. Ainda, por exemplo, que essa pessoa vá lá e convença todo mundo e fala: "Nossa, estão querendo acabar aqui com determinada propriedade aqui, desapropriar", e aí essa pessoa convence de algo, convence as pessoas de algo que parece que é ruim, só que a gente tem tecnicamente comprovado que, por exemplo, aquela propriedade é de maior interesse que ela seja desapropriada, porque a estrada passando por ali é mais eficiente, menos perigosa, vai custar menos, vai gerar mais celeridade, vai trazer mais desenvolvimento, ou seja, a melhoria para todos. O interesse público dos nossos atos, a gente deve sempre ter isso em mente. O que é o interesse para todos, para a administração pública como um todo. E a administração pública a gente não pode entender os administradores que estão naquele momento, mas sim a administração do que é comum a todos, daquilo que é o interesse de todos. Isso é preservar o interesse público. Então, dentro do nosso termo de referência, dentro das nossas aquisições, tudo aquilo que a gente faz, a execução do nosso contrato, quando ele tem oscilação de valores, por exemplo, tudo a gente deve fazer sendo regido pelo princípio do interesse público. Se nós não respeitarmos o interesse público dentro das nossas decisões, corre o sério risco de sermos sancionados, de termos imputação por não termos respeitado esse princípio, bem como os outros 21 princípios que o artigo 5º faz previsão, que é o nosso trabalho desse dia. Próximo item, próximo princípio que a gente vai comentar: probidade administrativa. Ele estabelece para nós que os agentes públicos devem agir com honestidade, integridade e boa-fé no exercício de suas funções e atribuições. Quando ele foge, quando ele não é honesto, quando ele não é íntegro, quando ele age com má fé, ele fere a probidade administrativa. Tanto é que ele pode ser declarado, ele num processo ali de improbidade administrativa, ser penalizado, ser sancionado, porque agiu com improbidade administrativa. Ele deve evitar, então, na sua conduta, qualquer coisa que possa configurar desonestidade, corrupção, nepotismo, tráfico de influência, enriquecimento ilícito ou qualquer tipo de ato que viole os princípios da moralidade e da legalidade. Veja isso. Desonestidade, agir em princípio próprio com algo que é ilegal. Corrupção, favorecer alguém em troca de um bônus. Já intencional, articular um processo, articular alguma coisa já para ter um bônus de volta, fazer uma determinada contratação, não pelo interesse público, mas porque o particular tem interesse naquela contratação e ele vai me pagar para que eu execute aquela contratação, ou colocar uma cláusula que não é do interesse público, porque um particular tem um interesse e ele vai me pagar para colocar aquilo ali. Nepotismo, favorecer lá dentro da escala de parentes até o terceiro grau, tanto para cima quanto para baixo ou para os lados. Tráfico de influência, avisar antes. Olha, às vezes nem é por interesse financeiro, às vezes toca lá no nepotismo, tráfico de influência. Por exemplo, avisar pessoas que são mais próximas de mim
de um determinado processo que vai ser aberto e dar a ela vantagens para que ela se prepare de antemão, para que ela comece um jogo enquanto os concorrentes não sabem. Influência, enriquecimento ilícito, usar das leis, superfaturar para receber bônus de volta, colocar no bolso. Qualquer tipo de ato que viole os princípios da moralidade e da legalidade. Veja, não é só corrupção, não é só ato que me favorece. A probidade, quando a gente falava sobre a legalidade, é preciso que a gente saiba se a lei autoriza que nós façamos o que nós fazemos. Porque senão, se eu fizer sem que a lei autorize, se eu ferir o princípio da legalidade, o meu ato também vai ferir a probidade. Veja que os princípios eles estão ligados ali intimamente uns aos outros. Então a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Nós não podemos dizer que a gente não sabia de algo. Não, a gente tem a obrigação de saber. E por isso que você está aqui nessa live, para ir entendendo, para ir descobrindo. Perceba então o que é a probidade administrativa, o princípio da probidade administrativa. Princípio da igualdade. Todos os concorrentes, todos os cidadãos e empresas vão ser tratados de forma igual pela administração pública e sem qualquer discriminação ou privilégio. E aqui eu abro um parênteses. A gente tem hipóteses que os desiguais são tratados com desigualdades nas suas desigualdades, onde Lei Complementar 123, preferência para microempresas. Bem, aparentemente parece que isso fere o princípio da igualdade. Como é que eu vou dar um benefício aqui de um empate fictício para uma microempresa? Por quê? Primeiro, porque foi aprovada uma lei que é do interesse público, favorecer aqueles que são os maiores empregadores do Brasil, microempresas. Segundo, eles são desiguais, a concorrência é desigual para eles. A gente gera aqui, então, equidade colocando eles num patamar que eles podem concorrer com os maiores, com aqueles que são mais grandes e têm mais potencial de negociação no mercado. Por quê? Porque a lei visa também o interesse público. E o último dos itens que a gente vai ver é o desenvolvimento sustentável do Brasil. Olha, perceba isso. O princípio da igualdade, ele tem essa hipótese ali que parece ferir, mas não fere da lei complementar 123, da microempresa. Mas agora, voltando a ele, fora aquilo que ou uma lei externa, ainda mais uma lei que é superior à 1433, uma vez que ela é uma lei ordinária, e a 123 é uma lei complementar, tá num patamar acima, os demais atos, eles devem ser iguais para todos mundo. Tudo aquilo que é direito de um, é direito de todos. Toda oportunidade de um é oportunidade de todos. Todo benefício que não é previsto em lei, que seja exclusivamente para alguns, todo benefício de um é benefício de todos. Isso é agir com igualdade. A possibilidade de se manifestar numa sessão, a possibilidade de pedir um determinado de uma apresentação de um documento, uma determinada abrir um determinada hipótese ali de conferência de um documento, porque ele ia ser inabilitado. Tudo isso, se a gente concede a um, a gente deve conceder a todos que pedirem, a todos que requisitarem dentro daquele processo. E isso é o princípio da igualdade dentro dos nossos processos licitatórios. E agora uma inovação, pessoal. Princípio do planejamento, e eu quero chamar a atenção. A lei está tentando pegar principalmente os municípios, porque nós tivemos mais dificuldade ao longo da 8666 para nos planejarmos. Quer um exemplo claro? A diferença discrepante da quantidade de dispensas que nós fazemos para a quantidade de licitações de pregão, tomada de preço, concorrência, eu estou falando da 866 mesmo. Então veja isso. A lei agora quer falar, não pode ferir o princípio do planejamento, porque ele é um princípio. Tudo que você vai fazer deve atender o princípio do planejamento. Ou seja, toda contratação que a gente vai fazer logo de cara, toda contratação que a gente vai fazer deve ser planejada para o exercício financeiro. A gente não pode sair comprando picado, simplesmente ao toque do tambor a qualquer momento. A gente tem que ter o cuidado para que nossas compras elas atendam o princípio do planejamento. Lembra? Se a gente ferir um princípio, o nosso processo pode ser nulo e a gente pode inclusive cair lá na probidade administrativa. Então a gente tem que ter todo o cuidado, porque o princípio do planejamento, ele deve ser cumprido. Ou seja, a administração pública deve planejar adequadamente as suas ações, as suas contratações públicas, para que elas atendam realmente à necessidade, às demandas públicas, e aí, concluindo com isso,
que a gente está cumprindo interesse público, buscando sempre o melhor custo-benefício para a sociedade. Dentro do planejamento, isso deve ser demonstrado, por isso a figura do estudo técnico preliminar, o ETP. Isso significa que a administração deve planejar todas as suas contratações de forma a minimizar gastos e a maximizar resultados. Isso é planejamento, pessoal. Reduzir gastos e maximizar resultados, sempre buscando atender às necessidades da sociedade. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante ainda. A gente ainda tem muitos princípios para comentar hoje. Chego ao princípio da transparência, onde eu queria diferenciar ele da publicidade que eu já comentei ali atrás com vocês. Relacionada à clareza, à acessibilidade das informações. Veja, se a publicidade é tornar públicos os atos administrativos de um processo licitatório, a transparência está ligada não somente a deixar públicas as informações, mas a clareza, a condição de assertividade daquelas informações que são colocadas, garantindo que qualquer pessoa possa ter acesso fácil e compreensível a essas informações. A gente pode, por exemplo, dar publicidade aos nossos empenhos, mas pode ferir a transparência quando eles não estão ali muito legíveis, quando a gente cria muitas regras, dificuldade de acesso. A gente deu publicidade, está público, mas não está transparente, porque a maioria das pessoas não consegue enxergar aquela informação. Dei publicidade ao meu edital, dei publicidade ali a tudo, está lá no site escondidinho, lá no final do nosso sítio eletrônico, mas só chega lá quem é técnico de informática. Pelo amor de Deus, isso não é transparência. Transparência é facilitar, deixar claro tudo aquilo que a gente coloca ali dentro do edital, tudo aquilo que a gente trabalha deve estar claro para todas as pessoas, porque isso visa, esse princípio busca eliminar possíveis obstáculos burocráticos que dificultem o acesso do cidadão às informações públicas. Pronto, é isso. Transparência busca eliminar os obstáculos burocráticos que dificultem o acesso do cidadão às informações públicas. Dar transparência é tornar fácil o acesso às informações, não somente fácil, mas claro também. Próximo princípio, eficácia. Diz respeito a como a administração, a capacidade da administração de atingir os resultados pretendidos por suas políticas. Ou seja, no nosso contrato, eficácia é fiscalizar bem para que aquilo que nós contratamos atenda à demanda que gerou aquela contratação. Lembra disso, toda contratação pública ele nasce de uma demanda do interesse público. Por que, que a gente compra bueiro? Porque alguma estrada está intransitável e precisa de bueiro. Então a gente vai lá e adquire esses bueiros porque é do interesse público que aquele lugar transite. Qual que é o princípio da eficácia? A eficácia diz respeito a comprar com qualidade, a entregar com qualidade e a dar o pleno atendimento à demanda. Então, o princípio da eficácia visa que toda a contratação, toda a demanda pública seja concluída atendendo à demanda que gerou aquela contratação. Isso é eficácia. Alcance dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento das ações governamentais. Só no contrato? Não. Nós temos, por exemplo, leis, como a lei complementar que eu já comentei, que ela quer dar benefício para a lei para as microempresas, para expandir a possibilidade delas concorrerem no setor público. A eficácia é garantir que esse direito chegue até elas desde o nosso termo de referência, nosso edital, nossa sessão de licitação. Próximo princípio, segregação de funções, de maneira breve. Nenhum agente vai atuar em mais de uma das áreas ali suscetíveis a erros. Ou seja, quem vai no planejamento não vai na execução nem na fiscalização da contratação. Lembre-se disso. Existem três fases do processo licitatório, que é o metaprocesso. O planejamento, aquilo que nós chamamos de licitação, que é o edital, a sessão, que é a execução da contratação, e por fim a fiscalização do contrato que está sendo executado pelo terceiro. Ninguém vai, por exemplo, elaborar o termo de referência ali, solicitar e ser agente de contratação e depois ser fiscal ou gestor de contrato. Não, isso feriu o princípio da segregação. O controle externo não pode atuar também, o controle interno, perdão, não pode atuar em nenhuma dessas áreas, porque ele está lá na ponta controlando os atos. Então, cada ato, cada função tem que ser executado por uma pessoa diferente e ela não pode voltar a executar outro ato dentro daquele processo.
Motivação. Todos os atos administrativos, isso aqui não é somente para licitação, devem ser fundamentados, ou seja, justificadas as razões de fato ou de direito que levaram àquela decisão, aquele ato. Essa motivação, pessoal, é essencial para que os cidadãos, os concorrentes, os licitantes, todos aqueles que têm interesse naquele processo, possam compreender as razões que levaram a administração pública a tomar aquela decisão e até mesmo questionar sobre o ferimento de algum princípio, por exemplo, da legalidade. Ela é obrigatória para todos os atos que gerem efeitos significativos. Toda decisão que a gente vai tomar, por exemplo, de impugnação, se a gente vai rejeitar a impugnação, tem que ser motivado. Por que, que eu estou rejeitando ela? Não podemos simplesmente falar rejeito, não defiro, está indeferida essa impugnação. Próximo princípio, vinculação ao edital. Estabelece que as condições de contratação devem ser previstas no edital e vinculam a administração e os licitantes a essas condições. Tudo aquilo que a gente colocou no edital que iria fazer, a gente dá obrigado a fazer. Pagamento em 15 dias. Ah, mas a lei fala de 30. Colocou no edital, cumpre. Você só não pode ferir a lei, mas aquilo que você maximiza da lei, por exemplo, eu não podia falar que ia ser 45 dias. A lei fala que até em 30 dias. Então, quer dizer, me limito ali ao que a lei não me permite ir além, mas posso potencializar o que a lei fala para gerar melhores ganhos para a contratação pública. Todos os participantes do processo, aqui a administração pública, mas também os licitantes, o contratado, eles devem ali ao longo do processo se submeter a integralmente aos termos e condições estabelecidos no edital. Próximo, julgamento objetivo. Isso quer dizer o quê? Que a escolha do contratado deve ser baseada em critérios claros e objetivos previamente estabelecidos no edital. Pessoal, tem vezes que a gente cria ali situações de exigência, objetos que são subjetivos, que a gente não entende bem como ele vai ser executado, e a gente tem que ter cuidado. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser objetivo. Quando a pessoa lê, ela tem que entender o que vai acontecer. Por exemplo, falando de julgamento, ou olhando para o critério de julgamento, melhor técnica, eu não posso dar uma nota, por exemplo, simplesmente por olhar para essa pessoa e falar: "Você é bonito, você vai tirar um 10 aqui e vai ser contratado". Pessoal, isso certamente abre, quebra a moralidade. Todo julgamento que é feito tem que ser objetivo. Vai ser assim: nota técnica, contratando engenharia. Tem um engenheiro sênior, 10 anos de atuação no mercado aqui de engenharia civil pública, 70 pontos. Bacana demais. É isso, é essa nota. Se for aqui um pleno com 5 anos, nota tal, júnior, nota tal, pronto. Não tem, zerou. Se zerou, tá fora? Tá fora. O edital falou. Julgamento objetivo. Nada de julgamento subjetivo. Pessoal, outro princípio, razoabilidade. Implica que as nossas decisões enquanto administração pública sejam proporcionais e que não haja excessos. Não há excessos. Como assim excessos? Eu gosto dessa pessoa, vou dar um tapa nela com luva e no outro eu vou colocar soco em inglês e vou chegar quebrando tudo. Só que o erro deles foram o mesmo. Pessoal, razoabilidade é julgar as nossas decisões, tudo aquilo que a gente age, como sanções, etc., que elas sejam as mesmas para todos. Se eu inabilitei uma determinada pessoa por um determinado documento, eu não posso habilitar outra, sendo que ele feriu o mesmo ponto. Razoabilidade é isso. Razoabilidade é equilibrar as decisões, é que ela garantir que elas sejam proporcionais. E proporcionais também ao interesse público, ao interesse proporcional aos outros princípios. Princípio da competitividade deve garantir que o nosso processo valorize a competitividade. Tudo aquilo que a gente criar dentro do nosso edital deve fortalecer a competitividade, a menos que seja um interesse público. Se eu coloco alguma cláusula ali que restringe a participação de licitantes, deve ser pelo interesse público, porque senão eu estou ferindo a competitividade. Percebe isso? Então, tudo aquilo que a gente faz deve favorecer a livre concorrência, a menos que nós tenhamos uma justificativa técnica para agir de maneira diferente. Porque o que a gente quer com o processo licitatório é que tenham concorrentes, muitos. Proporcionalidade.
Esse princípio é aplicado principalmente em situações que a administração tem que tomar decisões que possam afetar os direitos individuais e coletivos. Se eu vou sancionar uma determinada pessoa aqui em 2 anos de suspensão de licitar uma determinada licitante, porque ela não entregou um determinado produto, quando o outro não entregar, é a mesma sanção. A gravidade, proporcionalidade é agir sempre com proporção nos nossos nas nossas decisões que ferem direitos de terceiros. Celeridade. A gente deve conduzir os processos e procedimentos de forma ágil, rápida e eficiente, garantindo que os processos não fiquem parados além do necessário dentro de cada departamento. Deve Devemos evitar a demora excessiva na tomada de decisões. A pessoa pediu ali, fez a fase recursal, teve contra-recurso, fica um mês engavetado. Isso fere a celeridade. A celeridade diz respeito a atuarmos o quanto antes em cada processo. Economicidade está relacionado ao uso responsável dos recursos públicos, buscando obter o melhor custo-benefício. Veja isso, buscando obter o melhor custo-benefício nas ações e decisões que nós tomamos. Economicidade é o melhor custo-benefício, não é só o menor preço, mas é o menor preço com a maior eficiência possível. Isso é economicidade. Além de buscar a economia dos recursos financeiros, a economia também abrange a utilização eficiente dos recursos humanos, todo o pessoal dentro da administração, os recursos materiais, aquilo que nós já temos disponíveis, e os recursos tecnológicos. Se a gente vai contratar um determinado objeto que a gente já poderia executar, porque a gente já tem mão de obra dentro da prefeitura, dentro do estado, da União, a gente já tem a mão de obra, a gente já licitou o material, já tem ele aqui em estoque. Por que contratar um terceiro para fazer? Isso fere a economicidade. Por fim, pessoal, chegando ao último dos 22 princípios, desenvolvimento nacional sustentável, que busca conciliar o crescimento econômico, social e ambiental. Desenvolvimento nacional sustentável. Pessoal, todos os nossos atos ele deve a maneira possível favorecer um crescimento social também, igualdade social, preservação do meio ambiente. Se algo que nós fazemos, algo que nós licitamos, ele demonstra claramente que ele está ferindo esse desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, ele até gera um crescimento econômico em determinada situação, mas fere a questão social. Ele não cria novas oportunidades, ou melhor, ele tira essas novas oportunidades para pessoas que estão ali em uma situação de vulnerabilidade. Esse processo ele pode se tornar ilegal, com base no princípio do desenvolvimento nacional sustentável. E aqui nós encerramos finalmente os 22 princípios que a lei traz para nós. Espero que você tenha conseguido pegar toda a dimensão do que a lei está nos pedindo que nós façamos enquanto eh, agentes públicos responsáveis pelo processo de licitação. Se você quiser, essa live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar nos comentários. À medida do possível, a gente vai respondendo. Se você está assistindo depois também, pode mandar que a gente vai responder. Mais tarde, eu vou também liberar um carrossel trazendo novamente esses 22 princípios com um breve comentário sobre cada um deles. Espero que você aproveite bem essa live. Vai ficar gravada no YouTube também, para você ir estudando e estudando novamente esses 22 princípios que a lei traz para nós. Pessoal, é muita coisa, que nós possamos aproveitar. No mais, pessoal, quero agradecer que nós possamos estar aqui de novo na quarta-feira, 12h30, para mais uma live. Perfeito? Aguardo cada um de vocês. Obrigado, pessoal.